Olá, pessoal! Aqui é do Planeta Verbo. Meu nome é Andréa Juliana, né? E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, tá? É o livro de Enoque. Especificamente o livro dos sonhos, né? Que é se eu não me engano, é a 4ª sessão do livro dos sonhos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que ele é inspirado por Deus? E por que ele não está escrito na Bíblia? Vamos descobrir isso juntos? Então vamos lá. O livro dos sonhos é a 4ª sessão mesmo do livro de Enoque, também chamado de Primeira Enoque, tá? Ele é uma compilação de visões proféticas que o patriarca Enoque teria recebido sobre a história do mundo, desde Adão até o futuro julgamento de Deus, tá? Bom, ele, como eu disse para vocês, ele foi amplamente, né, aceito por alguns grupos judaicos pela igreja etíope ortodoxa, tá? Por quê? Porque houve a falta de confirmação. Confirmação do quê? O Novo Testamento faz uma referência direta ao livro de Enoque. E o livro de Enoque também, o conteúdo dele é bem rico, sabe? Ele é um livro à parte, tá? Algumas partes contêm elementos apocalípticos, meus amados, e simbólicos, tá? Esta visão que ele tem, a primeira visão, né, não Enoque, quem escreveu o livro de Enoque, tá? Porque esse livro de Enoque foi achado bem no período intertestamentário, tá? Antes da vinda de Cristo, depois que foi achado. Então a história do mundo em forma de alegoria, fala assim como Apocalipse também, o livro de Apocalipse escrito por João, inspirado pelo Espírito Santo, é muito alegórico. Aqui também no livro de Enoque tem umas visões apocalípticas, mas que são em simbologias, né? Eles usam, por exemplo, os animais representam diferentes personagens, pessoas, tipos de pessoas, entendeu? Povos e nações, tá? E apresenta personagens e povos como ovelhas, touros e lobos. Eles representam tipos de pessoas, personalidades de pessoas. Essa visão retrata desde a criação do mundo até o tempo messiânico, até a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. E, na verdade, ele trata do julgamento final e da restauração dos justos. O livro de Enoque, a parábola dos sonhos, né, que é a 4ª sessão, a parte principal e central do livro enfatiza a soberania de Deus e o plano divino para julgar os ímpios e recompensar os justos, tá? Que também fala na Bíblia, lá em Apocalipse, né? Você já ouviu falar sobre o livro de Enoque? Bom, então se você não ouviu, você está ouvindo agora, né? Porque Enoque era um homem em Gênesis, eu já falei aqui nos outros vídeos, né? Que Enoque não tem um livro de Enoque lá na Bíblia, o canon dele, mas ele é citado em Gênesis capítulo 5, versículo 24 até o 27 mais ou menos. Ele é citado em Judas 1, capítulo 1. Ele é citado em Hebreus e em outras partes da Bíblia, tá? Mas o canon de Enoque, escrito por ele, nós não temos certeza se foi escrito por ele. Os teólogos acham que foi escrito por pessoas que conviveram com ele, que ouviu ele falando, mas, né? O livro de Enoque, ele nos ajuda a entender como as pessoas no passado viam Deus, né? E o mundo, entendeu? Mas nós devemos sempre comparar tudo com a palavra de Deus,
que é a nossa fonte principal, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Nós não podemos deixar isso de lado. Eu estou apenas fazendo como se fosse uma curiosidade, né? O livro de Enoque, porque Enoque era um servo de Deus, ele andou com Deus e foi arrebatado por Deus, como diz em Gênesis, né? Então, a nossa principal fonte de leitura tem que ser a Bíblia Sagrada, tá? O que vocês acham desse tema? Deixa seus comentários aqui, tá bom? Eu preciso saber e eu agradeço também, tá? E eu quero desejar a vocês, todos vocês, meus queridos companheiros, amigos, irmãos em Cristo Jesus, que assistem o meu canal, que gostam de ouvir, tá? Muito obrigada, que Deus esteja abençoando vocês. Shalom Adonai para vocês. Amém?